Queridos irmãos, a vinda de Jesus à Terra é um marco cravado na história da humanidade. Quando Jesus ministrava, ele combatia um sistema religioso corrompido e que praticavam atrocidades, e sendo os fariseus uma das classes dominantes à época, eles se mostravam muito mais do que era, mostravam muito mais do que fazia, e se preocupava apenas com o exterior. Certa vez Jesus comparou os religiosos daquela época como sepulcros caiados. Na cultura aqui do Brasil, eu nunca pesquisei a fundo, pelo menos quando vai chegando novembro, as pessoas vão ao cemitério, capinam os túmulos, pintam as sepulturas e levam flores, em sua maioria de plástico, para ornar aquilo que é o lugar do corpo físico que é desfeito com o tempo. Mas Jesus, como eu disse, marcou a história e ele sempre buscou que seu povo fosse diferente. Para Jesus não importa apenas parecer. Para Jesus tem que parecer e ser. Dá para repetir comigo? Diga: para Jesus, é importante, parecer e ser. Que às vezes a gente parece, mas não é. Parece, mas não é. Às vezes parece uma joia, mas é uma bijuteria. Às vezes parece muito valioso, mas não tem valor nenhum. Que Jesus indicava ao seu povo, naquele extenso sermão da montanha, que nós não devemos ser como os demais. No carnaval, as pessoas começam a pular no sábado de Zé Pereira, ao som dos atabaques, regado a bebidas, a drogas, prostituição. E na quarta-feira, quando não tem mais nenhuma lata batendo, eles vão passar cinza na testa para apagar os seus pecados, renovar a força para no próximo ano fazer tudo novamente. Pastor, o que isso tem a ver? Jesus diz assim: não seja como os hipócritas. Permita abrir um parêntese aqui também. Não é que Jesus disse: eu sou assim mesmo, Jesus sabe. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo: olha, vocês não devem ser como os hipócritas, que parecem tristes aos homens, e faz questão de dizer aos homens: eu estou jejuando, é por isso que eu estou assim. Não é isso. Jesus disse: vocês lavem o rosto. Permita, não foi ele que disse, né? Às vezes eu vejo o pregador dizendo tanta abobrinha que não está na Bíblia. Eu gosto muito de uma expressão que diz assim: o que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza, ainda que seja Flávio José dizendo. Às vezes eu vejo cada bobagem dizendo que não está nem na Bíblia. Mas me permita conjecturar. Já disse assim: olha, escova os dentes, penteia o cabelo, as mulheres amarram, fazem um cocó, sai com o cabelo assanhado. O que é isso? Eu estou consagrando. Não, não precisa. Ele diz que o Pai que vê em
Diga comigo assim: isto é um segredo meu, diga meu e de Deus. Você não precisa dizer para o grupo, você não precisa dizer para a igreja: olha, eu estou jejuando. Devemos tomar cuidado hoje até em pedir oração. Às vezes está fragilizada, chega, ore por mim. Aí alguém bota a mão por cima assim, com aparência de piedade. Mas foi o quê? O que é que você tem? Aí, não, é um negócio aqui que eu estou... Não, mas me diga, confia, eu vou orar por você. Será que vai orar mesmo? Deus vê aonde ninguém vê. Aí ele disse: meu Pai que vê em oculto. Precisa desfigurar o rosto. Precisa fazer careta de tristeza. Tem hora que a gente está triste de verdade, não é nem por causa do jejum, é triste pelas agruras da vida, pelas dificuldades, os problemas. Ninguém sabe, irmão. Eu gosto muito de uma expressão que minha mãe dizia assim: só sabe aonde o sapato aperta quem calça. Um dia eu calcei um sapato e fui para um casamento, era um sapato novo. Aí eu comprei para o casamento do meu amigo, fui embora para Limoeiro, aí cerimônia, depois a recepção. Quando eu cheguei em casa, eu não me esqueço, eu estava na casa da minha sogra, tirei o sapato, a minha sogra pegou lá um motor, pegou o sebo de carneiro, pegou uma pomada lá e teve que ir para a massagem, porque estava doente que eu não estava aguentando ficar em pé. Tem hora que a gente está tão triste, mas a gente não pode demonstrar. Aí bota um sorriso no rosto e diz como aquela mulher: vai tudo bem. Ninguém precisa saber. Quem precisa saber é quem pode resolver, que é Deus. Eu já disse e vou repetir pela terceira vez que o jejum deve ser voluntário. Ainda que mudou o ritmo, viu? Me escute. Sabe quando é que dá muita gente na oração? Quando os crentes estão com problema. Tem gente que a motivação é uma dificuldade. Chegou alguém doente, adoeceu, irmão, aí vem logo para a oração. Vem logo para o ciclo de oração. Olha, eu vim hoje porque na minha casa... É melhor ser motivado pelo prazer. E a gente vai entender isso. Glória a Deus. O jejum acompanhado da oração é algo que deseja o homem piedoso. E não é uma mera questão de autodisciplina. Durante o jejum, as faculdades mentais são aguçadas, a parte espiritual das pessoas parecem mais alertas. Quando eu estou jejuando, a minha sensibilidade espiritual, ela é aguçada. O que é isso? É aumentada. Há quem diga que quando alguém tem uma deficiência física, ou seja, um cego, escuta melhor do que um ouvinte. Um mudo, ele vê melhor do que alguém que vê. Porque ele perdeu um sensor, mas o outro foi aguçado. Foi melhorado. E o jejum é uma ferramenta que melhora, que amplia a nossa sensibilidade espiritual. Tem gente que quer ouvir Deus falar. Tem gente que quer ouvir uma profecia, quer entender a Bíblia Sagrada, mas quer entender no âmbito espiritual. Ele nunca pegou e disse assim: Jesus, eu vou estar em consagração, em oração, em jejum, eu vou me debruçar sobre a tua palavra. Agora me mostra, me revela, fala comigo. Hoje vivemos com tanto barulho, não é só barulho que se escuta, irmão. É tanta informação que temos que captar, que a gente acaba ficando zonzo. Eu disse na outra doutrina.
É tanta informação, tanta informação. A minha esposa, nós conhecemos uma pessoa que vivia nesses grupos, esses grupos informativos aí, que antigamente os fofoqueiros ficavam na calçada, hoje o fofoqueiro fica no grupo, é um print para cá, é um print para lá, é uma notícia para cá, é fulano que contou, irmão, é um negócio tremendo. Aí, a pessoa botou a minha esposa em um grupo. Quando acordava de manhã, disse: olha, matou um cupira, acharam a cabeça num canto, o braço no outro, a perna no outro, e aí no outro dia estupraram duas moças, pegaram na van, jogaram dentro do mato e disse a ela: sai desse bendito grupo. Que hoje eu nem assisto jornal, irmão. Não estou dizendo que é pecado, mas se você escuta esses programas aqui populares, é para ouvir o quê, irmão? Atrocidades, violência, crime, ou então alguém contando mentira. É assim ou não é? É assim ou não? É mais instrutivo abrir a Bíblia, ouvir um pregador sério, de renome. Nós vamos ser edificados. Diga amém. Diga comigo: durante o jejum e a oração se amplia a sensibilidade, as faculdades mentais e espirituais são melhoradas. Você quer sentir mais Deus? Você quer entender mais de Deus? Você quer ficar mais sensível? É fácil de lidar isso. Quando a gente come bem muito, assim, na hora de dormir, à noite, saiu do culto, e chega lá, bate aquele pratão. A gente consegue dormir rápido? Consegue? Não, tem hora que a comida fica aqui batendo e voltando, batendo. Você tem que pedir a Deus graça, misericórdia. Deus, já aconteceu isso comigo. Misericórdia de mim, Deus, que eu não estou conseguindo. Aí tem que desacelerar. Tem que maneirar. Quando eu me esvazio de mim, aí Deus pode me encher. Quando eu me esvazio de mim, Deus pode me encher. Quando eu comecei a fé, eu era tão aficionado para ser batizado no Espírito Santo, irmão. E não tinha nenhuma instrução. Aí eu tomava café de manhã, eu disse: agora eu estou jejuando. Aí ia por trabalho. No meio do caminho: Jesus, me batiza, me batiza, me batiza. Eu me trancava lá no banheiro: Jesus, me batiza. E na hora do almoço, aí eu ia orar para agradecer o alimento: me batiza, Jesus, me batiza. Eu quero ser batizado. Eu quero ser cheio. Eu quero saber como é que Daniel entendeu aquela inscrição. O mundo espiritual é real. Deus ainda enche crente que ora e que jejua e capacita. Jesus disse: o que pede, recebe. Faz ver, Senhor. Durante o jejum e a oração, os sentidos espirituais ficam em alerta. Quando Jesus, ou quando Elias entrou na caverna, Elias precisava de uma direção divina, sim ou não? Aí a Bíblia diz que veio um vento. Porque tem gente que é menino, irmão, abobalhado na fé. Eita, é Deus falando no vento. Tem calma. Pode ser que esse vento não foi Deus falando. Eu sei que se Deus quiser falar no vento, Ele fala. Mas com Elias passou o vento. Aí a Bíblia diz: mas Deus não estava no vento. Depois um fogo. Eita, é fogo, é fogo, é fogo. Aí a Bíblia diz: Deus não estava no fogo. Depois até... Aí a Bíblia diz: Deus também não estava. Mas diga comigo: Elias
estava sensível. Não é sensível de sensibilidade, não. Ei, não me toque, não. Não era isso, não. O sentido dele estava aguçado. Passou o vento, não é Deus, não. Tem gente que vê um gato preto. Eita, meu Deus, o diabo. Arrepiou os cabelos, aí aceita Deus. Tenha calma. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Aí a Bíblia diz que veio uma voz mansa. Além de mansa, era uma voz o quê? Quem sabe? Era uma voz o quê? Suave. Que o meio pentecostal, alguns, né? Não nós, mas alguns. Oh! Eita, Deus, tem calma, rapaz. Eita, que voz, essa voz. Aí, feito diz um pregador, abre o olho assim. E às vezes é munganga. Só a munganga do pregador. Às vezes Deus está na brisa. Glória. Às vezes Deus está na suavidade. Elias estava com medo, irmão. Deus não queria espantar. Deus não quer amedrontar você, nem espantar, não. Deus quer fazer você crescer, ser forte, corajoso. Aí Deus diz com a voz suave e mansa: que fazes aí, Elias? Legal. Você está ouvindo? Você está sensível à voz de Deus nesta noite? Você está alerta? Durante o jejum, a intercessão flui mais fácil, é mais eficaz. Vivemos uma era egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois eu, depois eu. Tem crente que não se preocupa com mais nada, mas o crente que ora e jejuma, ele se coloca como intercessor, como fez Moisés. Você lembra que eu disse a semana passada? Moisés desceu 40 dias jejuando, sem comer e nem beber. Quando chegou lá, o povo estava desviado. Aí Moisés voltou para orar de novo pelo povo. O que é que capacita isso? É o jejum. Ele nos leva a uma outra dimensão. É a outro estágio. Faz bem para o corpo. É cientificamente comprovado, irmão. Nas primeiras horas, aí o corpo já vai trabalhando, tirando o que não presta, as células mortas. Mas depois das primeiras horas, aí entra o alerta. Permita. É Deus dizendo assim: olha, fica alerta. Fica alerta, eu vou ampliar aqui. Você vai ouvir, você vai melhorar. 2 Samuel, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 até o 23. E buscou Davi e jejuou Davi e entrou e passou a noite. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da... Porém ele não quis e sucedeu que ao 7º morreu. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era, porque diziam: esquecendo a criança ainda viva, lhe falávamos. Como que a criança, porque mais mal lhe viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi. Para aí. Eles estavam falando o quê? Os servos dele estavam falando o quê? Baixo. Mas Davi estava sensível. O que é que diz mais aí?
E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou, versículo 20, da terra, e lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do... Olha para aí. Dá para ler aí, por favor? Versículo 20, crente. Sim. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste? E disse ele: vivendo ainda a criança, e viva a... Versículo 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? É uma pergunta. Eu irei a ela, porém ela não voltará. Você entendeu? É um pai jejuando por um filho. E alguém queria ajudar os servos de Davi. Davi estava jogado literalmente no chão. 7 dias sem comer. Os servos foram lá levantar e disseram: não, me deixa aqui. Permita dizer, no nosso nordestino: daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Ô irmão, eu preciso ser mais crente. Eu não estou dizendo isso porque está me filmando, não. Eu estou dizendo isso diante do altar, diante da igreja. Eu preciso ser mais crente. Um pai jejuando por um filho, orando. Alguém tentou tirar ele daquele marasmo, daquela tristeza. Ele disse: não, eu vou ficar aqui. Eu vou jejuar pelo meu filho. Eu vou orar. Mas Davi entendeu que Deus não queria dar vida ao menino. Ô pastor, porque o senhor disse que precisa ser mais crente? É porque às vezes a gente não aceita o que Deus quer. Eu não aceito, Deus. Quem é você? Quem sou eu? Há uma expressão do irmão Jair que eu acho tremenda: se ele quer, ele faz. Mas se ele não quer, não tem quem faça. Ele nem faz, nem deixa alguém fazer. Ele diz assim: olha, nem eu vou fazer, e nem ninguém pode se atrever. Às vezes estamos na prova e alguém quer nos tirar. Deus diz assim: eu não permito. Se você se meter nesse particular, eu provo ela e provo você. Fique na sua. Fique na sua. Aí o povo começou a cochichar. Davi disse: eu já sei o que é. Não adianta mais eu jejuar. Não adianta mais eu ficar triste. Davi se levantou, tomou um banho, passou um perfume. Disse: agora eu vou comer. Mas rapaz, é o teu filho, morreu. Eu não posso fazer mais nada. Talvez se fizesse hoje, eita, nem ficou triste, o filho morreu. Ô irmão, mas a gente é crente ou não é? Davi disse assim: olha, eu não posso fazer ele voltar. Agora, se Davi fosse um crente carnal, neste ponto específico, se fosse você no lugar de Davi, o que é que você faria?
Permita, irmão. E tem crente aqui que eu disse: olhe para mim, por favor, olhe, preste atenção. Veja aqui, olha eu aqui andando, olha eu aqui fazendo munganga, para ver se fica no culto. Davi estava jogado, disse: eu vou ficar aqui. Não quero comida, eu não quero bebida, eu quero ficar aqui. Eu estou pedindo a Deus: Deus, dá saúde ao meu filho, dá saúde ao meu filho, dá saúde ao meu filho. Aí Deus já assim: não vou dar. Foi Deus. Isso aqui não é gibi da turma da Mônica, não, irmão, é Bíblia. Isso aqui não é para você sorrir nem para mim, não. É para a gente chorar e lamentar e dizer: Jesus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser mais crente, para o Senhor executar a sua vontade e eu tomar um banho e me perfumar e dizer: vou para o culto, eu vou para a igreja, eu vou adorar. Eu vou adorar. Diga comigo assim: Davi foi um crente tremendo. Que é isso, pastor? Foi. Salmo 35, versículo 13. Abra sua Bíblia aí, seu crente. 35 e 13. Dá para ler aí? Bem alto. Sim. Sim. Veja o versículo 11, por favor. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra coisas que eu não, tornaram-me o mal, roubando a minha. Olha para aí. Estão falando mal de tu, Davi. Levantaram uma calúnia. Sabe o que Davi fez? Eu vou jejuar por eles. Davi é um crente tremendo, é ou não? Estão falando mal, rei. Eu vou jejuar. Porque se a gente ficar aqui na terra, irmão, a gente troca mal por mal, calúnia por calúnia, murro por murro, tapa por tapa, intriga por intriga, maldade por maldade. Mas aí nós escolhemos os crentes que vamos ser. Davi jejuava até pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Estavam doentes, aí Davi disse: eu vou orar por eles. Eles são meus inimigos, mas eu conheço um Deus que pode curar até o meu inimigo. Queridos, me permita, nós não somos feiticeiros, não. Alguém não gosta dele, aí faz um trabalho para morrer, para matar. Não, irmão, ore por ele de verdade. Diga: salva ele, Jesus. Liberta ele, Jesus. Transforma ele, leva ele para o rio da água da vida. Você é crente de verdade. Crente não roga praga, não faz michoxo. O ringue do crente é o altar da oração. Você e Deus, Deus e você. Oh Deus, estão falando de mim, Senhor. Pleitei a minha causa. Oh Jesus, tu sabe que eu não sou o que eles estão dizendo. Pleiteia, Senhor, dá saúde a eles, para eles ver, Senhor, que tu és a fonte da minha vida. Eu sinto Deus nesta palavra. Neemias também jejuou quando intercedeu por Israel. Neemias capítulo 4. Ou capítulo 1, versículo 4, desculpe. Neemias 1 e 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e... Para aí rapidinho, olhe para mim. Olha eu dizendo de novo, olhe para mim. Qual foi a última vez que você chorou?
estou falando de chorar de tristeza. Tem gente que chora até de raiva, né? Está tão enfesado, bota para chorar. Está triste não é porque eu estou com raiva. Quando eu estou com raiva eu choro. Mas qual foi a última vez que você chorou orando? Qual foi o último culto que você se derramou em lágrimas? Vamos prosseguir. E lamentei por alguns, e estive e orando, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te e guardam os teus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu, que eu hoje, perante de dia e de noite pelos filhos teus servos, e faço confissão que pecamos contra, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos cadê os crentes? Nem os estatutos, nem os juízos que a Moisés teu. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: e vós vos convertereis e guardarei os meus, e os farei então estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho para ali fazer habitar estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus à oração do teu e à oração dos teus que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu, e dá-lhe graça. Diga amém. Jerusalém estava queimada, os muros fendidos, o povo rebelde. Às vezes eu fico olhando para São Joaquim do Monte. Você sabia, quando eu viajo, que eu volto, por muitas vezes eu levanto a minha mão dentro do carro e digo: abençoa essa cidade, Senhor. Quebra o jugo da idolatria, do pecado, Senhor. Eu estou voltando de madrugada com a minha família e eu digo: Jesus, tem misericórdia, faça uma obra. Neemias soube do triste estado que estava Jerusalém, mas ele fez o que podia. E eu quero perguntar a mim e perguntar a você: eu estou fazendo o que eu posso? Você está fazendo o que pode? Primeiro, ele não podia reconstruir sem a ordem do rei. Não era fácil o rei dar uma carta daquela. Às vezes a gente quer uma carta do rei, mas quer com a pechada, quer com um pedido, mas não vai para o altar do jejum, da humilhação. Neemias disse: eu quero lá jogar barro. Que é isso, pastor? Ele disse: oh Deus, eu quero ir lá jogar o barro naquela fenda, naquela brecha. Eu quero bater um prego, Senhor, tirar aquela tábua queimada, levar um pedaço de tábua. Eu quero ir lá, Senhor, fazer alguma coisa. Que a gente está feito os reis, irmão. Chega na igreja e quer ser servido como se estivesse num restaurante com estrela de Michelin. Alguém tirando o prato, botando o prato, limpando a boca. Não é assim não, irmão. Você tem que fazer alguma coisa para Deus.
Ô pastor, mas eu não sei nem o que fazer. Jejum, pede a Deus a direção. Neemias ficou triste. A tristeza impedia até o seu serviço diário. Que há quem diga que o copeiro não podia servir ao rei com cara de tristeza, irmão. Tem gente que serve a Jesus com a cara mais feia do mundo, irmão. Ainda bem que Jesus não liga, né? Jesus quer o feio e o bonito. Mas tem gente que é amargurado, irmão. Eu não vou dizer o nome, está gravado, depois o irmão bota no YouTube. Mas tem um pastor, irmão, da nossa convenção. Eu acho ele uma alegria, ele irradia, irmão. Quando ele vai orar, eu digo, Jesus, me faz feito ele também. Que é claro que Deus respeita a nossa personalidade, irmão. Mas eu fazer para Deus com cara feia. Jesus, não, lava o rosto, rapaz. Bota alegria nesse rosto. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Neemias disse, eu vou pedir carta ao rei, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou reparar os muros. Eu vou tapar as brechas. Em toda a história bíblica, quando a gente se levanta para fazer alguma coisa, aí se levanta Tobias e Sanbalate. Não se preocupe não, irmão. Mas Tobias e Sanbalate é o motivo e a motivação para a gente prosseguir. Alguém, para rapaz, desiste. Você é muito besta. Olha, tu fazendo isso e o pastor lá, de boa. E você assim, não tem nada não. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu tenho que jogar barro. Eu tenho que botar tábua nova. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não só faz alguma coisa se for o pastor, não. Tem que fazer. Diga amém. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Os primeiros cristãos pensavam que o jejum era benéfico, enquanto buscavam a Deus. Nada contra, irmãos. Isso não é regra. Depois que eu passei a ter a oportunidade de cooperar no ministério, eu só janto depois do culto. Eu acho pesado falar a palavra com o estômago cheio. Ainda que, se for para nutrição, é melhor comer antes. Mas aí os cristãos do primeiro século, na inauguração da igreja, eles entenderam que jejuar fazia bem quando se ia buscar a Deus. Até hoje tem um vestígio, graças a Deus. Quando a gente diz assim, jejum e oração, aí quem vem, irmão, vem para chorar. Já traz uma toalhinha, né? Já traz um lenço. Já escolhe lá um cuvico para ninguém ver. Quem vem para a presença de papai. A gente não precisa ter vergonha de dizer quem a gente é, ainda que ele saiba. A gente chega e se derrama, feito Davi estava. Ô papai, eu vim aqui hoje só para chorar. Mas eu não tenho vergonha de chorar na tua presença não, papai. Tu és o meu pai, tu sabes. Tu sabes que eu sou chorão mesmo. Tu sabes que eu sou inseguro, que eu sou instável. Me ajuda. E quantas vezes o nosso Pai não nos toma pela mão, nos põe no seu braço. Glória. Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito, e a Saulo para a obra, e então, jejuando e pondo sobre eles os
Isto é a nossa igreja. Não cabe aqui arrumadinho, nem ajeitadinho. É oração, jejum. Só dá certo, pode guardar isso aí. Só dá certo se for o Espírito Santo que falou. Só vai dar certo se foi o Espírito Santo que falou. Que às vezes foi o espírito do profeta. Porque se Deus te fez profeta, não é para você andar profetizando quando alguém te chamar. Que às vezes alguém nos chama, né? Olha, vem cá, faça uma oração. Aí mas cante um hino, aí cante outro, aí lê um versículo, ora de novo. Aí você vai ficando constrangido. Aí daqui a pouco diz, assim diz o Senhor. Aí Deus diz assim, eu não mandei você dizer isso. Foi eu. Palavras minhas, viu? Aí Deus diz assim, você está sozinho nessa. Você está sozinho nessa. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleitos em cada igreja, orando com, os encomendaram em quem haviam crido. Repita comigo: o jejum potencializa a nossa sensibilidade. Hebreus, eu já vou parar. Capítulo 11, versículo 32. 11:32. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando e dos os quais pela fé venceram, praticaram alcançaram, fecharam as bocas dos, apagaram a força escaparam do fio da fraqueza, tiraram da batalha, ou na batalha se puseram em fugida os exércitos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus, uns foram não aceitando o seu, para alcançarem uma melhor, e outros experimentaram e até foram cerrados, mortos a fio de espada e de cabras, aflitos, homens dos quais o mundo não era, errantes pelos desertos e cavernas da terra. A todos estes tenho dito, não alcançaram provendo Deus alguma coisa melhor, para que eles não fossem. Que diria mais? Eu vou me fartar aqui dizendo. O apóstolo diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Não era um super-homem. Não era como os gurus da Índia que levitam 2 metros da terra a olho nu.
Alguém vai para a Índia só para ver. Homens que levitam. Sai voando. Mas que texto tão emblemático da fraqueza. Tiraram força. Hoje eu entendo. Davi estava 7 dias sem comer. Ele estava fraco ou forte? Fraco ou forte? Fraco. Fraco materialmente. Debilitado. Desidratado. Se ele fosse diabético, já estava com a taxa lá em cima. Se tivesse gastrite nervosa, né? Tem tanta coisa, irmão. Na hora de vir para a igreja, o problema ataca. É porque eu tenho úlcera, eu tenho isso, tenho aquilo. E se você disser assim, olha, eu tenho um calo debaixo do pé, o outro diz assim, eu tenho 2. Davi estava sem força da terra. Mas daquela fraqueza ele tirou força. Você está me entendendo? Se agora eu vou me levantar, eu vou tomar um banho, e esse assunto está encerrado. Não era qualquer assunto, não, era o filho dele. Quando alguém falava mal dele, eu vou jejuar por eles, rapaz. Aí você perguntou, ô pastor, e Deus aceitava o jejum de Davi? Com certeza. Que não era demagogia, não. Não era hipocrisia. Ah, mas eu sou crente. É crente querendo voar no gogó do outro. Você é crente mesmo? Vai orar em secreto. Não chora nem para ela ver, nem para ele ver. Deus, eu estou aqui no lugar de fulana. Já pensou, irmão? Isso é coisa para crente, viu? E as irmãs cantam e eu gosto. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. Ô irmão, mas vê alguém que quer nos matar e alguém, aí a gente correr para o quarto. Deus, eu estou aqui para pedir. Fulano, Deus, que estava falando mal de mim, está doente, Deus, mas eu quero ter saúde a ele, Deus. Isso é coisa de crente. E Deus prova a nossa fé para ver se a gente é crente mesmo, de verdade. Se você nunca foi provado, se prepare que Deus vai lhe provar. Às vezes Ele manda a gente para o deserto. Eu vi um pregador essa semana animado, dizendo que no deserto não pega nem celular. Eu digo, olha para aí, rapaz. Que ele diz que manda 40 mensagens e ninguém responde. É deserto de Deus. É porque Deus quer mostrar a você quem é você. O deserto não é lugar para Deus mostrar quem é Deus, não. É para mostrar quem é você. Diga amém. Você crê. Você crê. Eu vou parar. São 9h07. Não é coisa de menino, não. Não é para dizer que é espiritual. Não é isso não, irmão. Mas você crê que você vai ficar mais sensível a Deus? Você crê nisto? Pode ser a voz suave, assim, mansa, assim. Tem hora que Deus fala e ninguém escuta, ninguém entende, mas Deus fala só com uma pessoa. E nessa noite Deus está falando assim, olha, eu quero um particular, eu estou falando aqui, você está me entendendo. É a voz mansa, suave. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Elias era um homem de altar. Jejuava 40 dias. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei o que te aflige nesta noite. Mas eu quero te dizer como ministro de Deus nesta noite. Há um caminho que Deus quer que você percorra ele.
Entra no altar da oração, do jejum, e tu vai ver o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer. Entra nesta vereda nesta noite. Diga amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, glória a Deus. Dá para cantar? Vamos adorar? Seu amor perfeito. Dá para levantar a mão assim? Repousado em mim. Vamos. E se eu passar, oh glória a Deus, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Me guarda. Oh, glória a Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços descansa nesta noite. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Glória a Deus. De novo. Cadê a mão dos crentes? Recaio em tua graça. Oh glória. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar? Canta aí, crente. Sente a segurança no braço do Eterno. Acharei conforto em teu viver, em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Oh, glória a Deus. Em teus braços Você pode dar um abraço nesse irmão que está do seu lado aí, só se puder. Dá um abraço aí de crente, irmão. Dá um abraço aí nesse irmão que está do teu lado. Em teus braços, oh glória a Deus. Em teus braços, glória a Deus, glória a Deus. Recebe alegria, recebe alegria nesta noite. Não deu tempo de eu chegar nesse ponto, mas Deus trará alegria sobre a tua vida. Deus trará gozo sobre a tua alma. Recebe gozo na alma. Recebe renovo nesta noite. A voz suave
dessa caverna, sai dessa caverna, sai. Oh glória, abre a tua boca aí, recebe renovo, fala em mistério com Deus nesta noite. O rei está dando carta para você agir, trabalhar. Recebe a carta do rei. Oh glória, recebe a carta do rei para fazer alguma coisa. O teu semblante não será como de Neemias. Ele disse: a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, recebe sorriso nos lábios. Aceita a vontade de Deus. Tu até querias que alguém tivesse feito alguma coisa, mas foi a vontade de Deus. Aceita, aceita o que Deus traçou. Em teus braços, em teus braços, em teus braços. Abra a boca aí, rapaz. Bota a mão na boca para não falar línguas estranhas, não. Aqui é lugar de crente. Fala em mistério. Renova, Jesus. Renova hoje, Jesus. Derrama brasa no altar, Jesus. Batiza, Senhor, se o Senhor quiser. Tenha liberdade nesta noite. Tenha liberdade nesta noite. Oh glória. Oh glória. Me guarda. Cadê os crentes, irmão? Oh glória. Quem é batizado receba renovo. Receba renovo. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Sim. Oh glória. Sim, Deus. Sim, Deus. Visita os jovens. Visita os jovens, Deus. Visita essa mocidade. Derrama a brasa, Senhor. Derrama a brasa dos meus irmãos obreiros. Oh, Senhor, alguém que precisa fazer alguma coisa, enche de brasa nesta noite. Abençoa as crianças, Senhor. Abençoa as minhas irmãs, as tias. Tu sabes, Senhor, a dificuldade, as barreiras, os problemas. Resolve. Abençoa os músicos, aqueles que te louvam, Senhor. Derrama brasa na boca, derrama fogo sobre os músicos, sobre os cantores, Senhor. Derrama fogo sobre a comissão. Receba de Deus nesta noite. Receba de Deus nesta noite. Receba de Deus nesta noite. O que Deus fez está feito. O que Deus fez está feito. Levanta a cabeça e viva hoje. Viva hoje para se alegrar na presença do Senhor. O Senhor está removendo a amargura nesta noite, tristeza encrostada no coração. O Espírito Santo está removendo agora. Me diz assim o Senhor: eu estou removendo a amargura, a tristeza. A mão do Eterno está entrando na tua mente. Se alegre.
Eu quero ver só a mão de quem está sentindo. Não é sentindo, se você está sentindo Deus nesta noite, levanta a tua mão. Ergenevaso, elemenegaso, brea. Alguém indaga como o Senhor age neste lugar. Preciso eu pedir autorização? Sabes tu que eu estou visitando assim o íntimo de alguém que chegou nesta noite. Eu desço agora, eu te dou um abraço de Deus. Recebe nesta hora, agora, nesse momento aí, na tua alma, gozo. Recebe aí o mistério. Tu tens dito assim: Deus, o que será de mim? Eu te digo assim: eu cuido de ti, eu cuido dos teus. Porque tanta preocupação, se eu sou o Senhor? E eu te digo assim: estás nos meus braços. Estou visitando alguém, estou removendo a amargura. Eu não te comprei para viver assim. Recebe gozo na tua alma, recebe alívio. Pra cá. Olha o peso saindo da tua mente. Olha eu soprando assim. Olha eu visitando a tua alma e dizendo assim: não vai ficar assim. Recebe porção, recebe alegria. Anda na minha presença, anda na minha presença. Faz a minha vontade na terra. Levante a sua mão, levante a sua mão, levanta a sua mão. Só quem é batizado, levante a mão aqui. Só quem é batizado, levante a mão. Deus está trabalhando nesta noite. Deus está trabalhando nesta noite. Deus está trabalhando. Recebe dons. Diz o Senhor: nesta noite eu estou entregando dons. Tu vai abrir a boca. Tu vais abrir a boca e eu vou falar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Faz a minha vontade na terra. Faz a minha vontade na terra. Faz a minha vontade na terra. Eu vou falar ao teu ouvido. Eu vou falar ao teu coração. Eu te darei visão. Eu te darei visão.
Eu andarei contigo na terra. Eu não já te disse? Eu vou andar contigo assim na terra, com a mão na mão. Eu pegarei na tua mão e te levarei para lá e para cá. E quem impede o que eu vou fazer na tua vida? Diz o Senhor. Diga amém. Diga amém.